Sejam todos muito bem-vindos à resenha do NP Agro. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Quando a gente acordar na segunda-feira, novembro já vai estar rolando, o fim do ano está chegando. Nós estamos começando aqui o resenha de hoje às 11h06 da manhã. Hoje, conosco, um convidado muito especial, Geraldo Zoldi, especialista em commodities da Terra Investimentos. Bom dia, Geraldo, tudo bem? Bom dia, Fernando. Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha. O Geraldo daqui a pouco vai nos ajudar a entender um pouco as tendências de preços de soja e milho. Antes disso, eu só quero dar um destaque aqui, porque ontem eu tive em Piracicaba participando do AgTech Meeting, lá promovido pela PwC, né, no hub de AgTechs que eles mantêm lá nesse município importante, município do agro paulista aqui, do agro brasileiro. Muito bacana o evento, mais de 1.700 participantes naquele hub ali, que a PwC mantém, com mais de 800 startups participando, grandes empresas também apoiando, então foi muito bacana. O tema desse ano foi o Agro em Movimento, intersecções e oportunidades. Hoje, inclusive, sexta-feira, está rolando o segundo dia do evento lá em Piracicaba. Eu acho que vai terminar agora na hora do almoço, mas ontem foi muito bacana, palestras muito legais. Então, só deixando aqui esse registro. Então, vamos aqui começar a nossa conversa com o Geraldo. Geraldo, chega essa época do ano, né? Começamos aqui a plantar a nossa safra de verão. Estamos com previsão agora de mais um recorde, né, no Brasil de produção de soja. A Conab está prevendo 177,6 milhões de toneladas, que, se confirmado, vai ser um volume 3,6% maior do que a gente teve lá na safra 24-25. Temos aqui milho verão, também Conab, com previsão de aumento, 2,8% para 25,6 milhões de toneladas, mas milho inverno, safrinha de milho, com previsão da Conab, pelo menos até agora, de queda, 110,5 milhões de toneladas. Então, diante desse trabalho de plantio, né, Geraldo, os produtores, eles querem saber, produtores, investidores, etc., eles querem saber tendências para preços. Então, eu vou, antes de você fazer a sua análise, só destacar aqui alguns dados que eu costumo trabalhar para fazer esse tipo de análise, para você poder comentar em cima deles. Então, vamos lá. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o último relatório global de oferta e demanda, né? Então, vamos lá. Para o milho, o que está indicando o USDA? Para o milho, o USDA está indicando uma relação entre estoques finais e demanda total global de 21,9%, ou seja, estoques finais representando 21,9% da demanda total. Para muitos analistas, nem sei se é o seu caso, Geraldo, depois você me diz, mas para muitos analistas, um ponto de equilíbrio ali é uma relação entre 27% e 28%, né? O que para essa ala de analistas significa que, se nós temos 21,9%, nós estamos com o mercado mais apertado, né? Esse mercado apertado abrindo, inclusive, espaço para algumas valorizações na Bolsa de Chicago. Se a gente pegar o milho, mercado futuro, Bolsa de Chicago, últimos 12 meses, a gente tem uma alta ali superior a 5%, né? Muito bom. Na soja, essa mesma relação, estoques finais versus demanda total, está indicando 29,4%, ou seja, a demanda, o estoque final representando 29,4% da demanda total, o que, teoricamente, pode ser considerado um patamar um pouco mais confortável. Mas em Chicago, com a alta dos últimos dias, né, quer dizer, muito impulsionada pelas conversas ali Estados Unidos-China, a gente já tem uma alta em 12 meses, 12,7%, mas muito impulsionado por essas altas aí dos últimos dias. Geraldo, muito bem, eu já falei aqui demais, ninguém quer me ouvir, todo mundo quer ouvir você. Como é que você está vendo essa questão de preço? O que você acha que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Quais os fatores que vão definir as direções? Bom dia e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Fernando. Vamos lá. Comecinho de safra, né? Inclusive a safra aí um pouquinho atrasada aí, a de soja, plantio um pouquinho atrasado. É sempre muito difícil a gente fazer qualquer tipo de análise, né? Obviamente que a gente faz, mas temos aí, como eu disse aí,
um início aí, estamos começando o plantio da soja. Milho, temos uma safrinha inteira pela frente aí, ainda há meses de ser plantada, né? Então, assim, é sempre bem complicado. E esse ano mais complicado ainda, não só pela questão aí de guerra comercial e toda essa conversa, como também, assim, ultimamente a gente tem tido uma mudança na demanda muito grande, né? E numa experiência nova, né? Que ninguém passou por isso, que é o etanol de milho, né? Esse ano mesmo, eu acho que a gente teve aí uma safra recorde, né? Nos números da Conab, e aí para esses números nacionais, Fernando, eu acabo sempre usando sempre o número da Conab, até porque o USDA ele está bem defasado, tanto em relação à Conab quanto em relação às assessorias, às consultorias privadas, que já estão prevendo aí 145, tem consultoria falando de 150 milhões de toneladas para a safra 24-25, né? Além de estarem em shutdown, né? A gente está aí 2 meses aí num voo à cega, que isso é um fator muito importante aí. Então, assim, mas voltando, a gente fala muito de oferta, né? Mas acho que esse ano aí a gente deu pouca atenção aí para a demanda, que geralmente realmente ela é mais estática um pouco, né? Ela vai além do fator psicológico, né? Que é muito mais bacana. E eu acho que o mercado tem muito disso, da gente olhar aí, pô, Brasilzão vai produzir mais um recorde de milho, 170, 178 milhões de toneladas de soja, né? Então, assim, e o pessoal acaba um pouco de olhar algumas coisas como a demanda. E a demanda, na realidade, a gente está nessa situação nova, que é esse consumo de etanol, que eu não vi ninguém conseguir precificar isso direito, porque não dá. É uma situação assim muito nova para a gente, é a primeira vez que estamos passando isso. Número de demanda mesmo, aqui é Conab, se eu não me engano, está em torno de 92 milhões de toneladas para 24, 25, com 96 milhões para 25, 26, nesse relatório deles aqui de outubro. Né? Eu conheço consultoria, eu conheço gente boa falando já numa demanda de 100 milhões de toneladas para 24, 25. Né? Então, a gente tem uma situação muito difícil. Aqui na Terra, por hora, a gente acredita aí que para o ano que vem, de novo, ainda tem muita água para rolar, né? A demanda aí ela continue, tanto a interna quanto a externa, a exportação esse ano a gente acabou perdendo um pouco da janela, né? Por conta de atraso, mas enfim, a gente continua acreditando aí que esses preços aí eles devem continuar aí no mínimo sustentados, né? Com eventuais quedas. Um eventual problema, você vê, a gente tem aí a Conab falando em 138 milhões de toneladas para o ano que vem, safra 25 e 26, que não é um recorde, mas é um semi-recorde, né? Eu acho que estaria aí estaria aí competindo ali, acho que foi 23, 24, 22, 23, com o segundo recorde, né? E uma produção recorde de 178 milhões de toneladas, estimada tanto pela Conab quanto por consultorias privadas. Rabobank mesmo citou ontem uma estimativa nova deles para a soja. Enfim. Foi de 177, né? Rabobank fala em 177, não é isso? Eu vi 178, mas enfim, 177, 178, né? É muita soja. E aí, assim, mais ou menos seria até ruim a gente baixar muito disso, né? Porque até estava conversando com um grupo de amigos outro dia. Você pega aí, Fernando, com essa demanda aí de etanol crescendo, imagina a gente ter um problema aí, igual a gente teve ali 21, 22, eu acho, eu não lembro a data exata, quando a gente mas enfim, teve uma queda grande. Uma quebra, né? Esse preço, quer dizer, quem é que vai abastecer essas usinas, né? Vai ser a cana-de-açúcar lá no Mato Grosso? Não vai, né? A gente tem, eu acho que você está chamando a atenção para
um fator que é muito importante, porque realmente essa onda de investimentos em etanol de milho, esse aumento fortíssimo que a gente está tendo ano após ano aí da produção de etanol de milho, ele muda muito a lógica do milho no mercado interno. Então hoje a gente tem que ter uma separação realmente um pouco maior. Aliás, o milho sempre foi assim, né? Quer dizer, o milho diferente da soja, né? O volume exportado representa uma fatia maior do que no caso do milho, né? Que sempre foi Sim, assim. Soja muito voltada à exportação, com uma liquidez muito grande. O milho com um mercado interno sempre com muita força. Então, até alguns anos atrás, a gente tinha ali a indústria de proteína animal, principalmente fazendo diferença, né? O pessoal do frango, do suíno, com uma demanda forte, aquela coisa toda, ou se a demanda cai, influenciando. Hoje a gente tem ainda a indústria de proteína animal com uma força muito grande e crescendo, e ano que vem nada indica que vá ser diferente, a expectativa é de crescimento. Para esse ano, na área de suínos, a gente tá tendo produção, segundo a Associação Brasileira de Proteína animal, né? Então, na área de suínos, um aumento da produção, na área de frango, talvez a gente tenha uma pequena queda por causa daquele caso de influenza que já foi superado, que a gente sim. teve lá no Rio Grande do Sul. Talvez gere uma pequena queda anual da produção, mas é coisa 1, 2% se acontecer. Então, para 2026, a expectativa é de aumento também nessa frente, né, de demanda para ração. E, ao mesmo tempo, novos projetos de etanol de milho, de usinas de etanol de milho saindo, ampliações, novas indústrias. A gente teve aqui, essa semana mesmo, aqui o anúncio do BNDES, que está liberando 300 milhões de reais para a expansão da usina da Neomilha, né, ali em Chapadão do Céu, em Goiás. A Neomilha é uma subsidiária da Cerradinho Bio, né? Então, enfim, todo dia tem um projeto novo sendo anunciado. A lógica realmente do mercado de milho continua mudando muito aqui no Brasil, né? Tanto é que assim, Fernando, a gente está num período aí de entrada de safra, né? Na verdade, passamos ele, uh, uma entrada de 140, 145 milhões de toneladas, e com o preço em ascensão, né? Então a gente tem o mercado físico aí nos últimos dias aí, não tem sido uma alta aí muito agressiva. Aliás, nos últimos dias tem, mas desde agosto, mais ou menos, né, onde a gente deveria ter essa pressão nos preços por entrada de safra, a gente tem o preço se sustentando bem, subindo lentamente, e agora nos últimos dias nós tivemos uma alta um pouco mais significativa, mesmo com exportações não tão boas. A exportação não está ruim, mas ao contrário do que muita gente fala. Eu particularmente acho que a gente tem tranquilidade aí para atingir a estimativa da Conab, que é de 140 milhões de toneladas, mas o preço continua aí subindo. E falando um Uhum. pouco de soja, né, Fernando? Não Perfeito. deixando a O soja de negócio é lado, de. né? Que também entra nessa do biocombustível, né? A gente tem aí um aumento da demanda também por conta disso, né? Sim, E, com certeza. Tem o e biodiesel fazendo muita diferença, né, o Geraldo? Eu esqueci de comentar e você já me ajudou aqui. a gente tem Está a tendo lei aumento de combustível do futuro, processamento de né? soja, e esse aumento. Exatamente. Exato, exato. Então, assim, Exatamente. é, Isso tudo mudando. na realidade, eu acho que ainda bem que a gente está tendo essa oferta, tanto de milho quanto na soja, mais generosa, né? Porque se a gente tivesse Uhum. algo menor do que isso, quer dizer, obviamente que do lado do produtor ia ser bom, né? Mas a gente também ia ter aí alguns problemas aqui internos, né? E daí talvez assim até prejudicando aí a própria indústria do etanol de milho, que na realidade a gente quer que cresça, a gente quer ter essa variável a mais para incentivar a produção, incentivar preço, né? A gente tem que ter. Muito bem. Assim a gente vai chegando ao fim da nossa resenha do NP Agro de hoje. A gente agradece
Feliz, Geraldo Isolde, especialista em commodities da Terra Investimentos. Feliz porque ontem o Palmeiras ganhou, não é isso, Geraldo? Hoje você Opa, hoje o palmeirense acordou todo mundo feliz, né? tá Os certo. caras Só chegando participa... aqui tudo de olheira, ressaca, daí você olhava assim, ih, esse é palmeirense. Lembrando que a gente contou atrás das câmeras, no controle das picapes, com o Gustavo Meca, que sempre nos ajuda aqui na nossa resenha. Então a gente agradece demais a atenção de vocês. A resenha está disponível no YouTube, no nosso site, no npagro.com.br, nas nossas mídias sociais. A resenha vai estar nas mídias sociais do Geraldo Isolde, com certeza também. Então a gente agradece muito mais uma vez a todo mundo e até a próxima, pessoal. Obrigado, Fernando. Um bom final de semana pra gente aí.